Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Há dias em que a nossa vida aperta de tal forma que a nossa fé entra em modo de sobrevivência. Continuamos a crer, mas a fé deixa de nos sustentar na nossa caminhada. Isso vai-se notando nas nossas palavras. Começamos a orar menos e pouco a pouco também nos começamos a afastar uns dos outros. E é para estes momentos que o texto de hoje nos fala. O título da mensagem de hoje é Uma Igreja de Fé em Dias Difíceis. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5, versículo 12 a 17. Tiago, capítulo 5, versículo 12 até ao versículo 17. Diz o seguinte: Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orei uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos orar. Bom Pai, nós pedimos para que Tu fales através da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tiago escreve à igreja num tempo de grande desgaste, em que os cristãos estavam a viver a sua fé no meio de pressão, de injustiça e de muita frustração. Ao longo desta carta, torna-se claro que a fé cristã não se mede por discursos, mas pela forma como se vive no dia a dia, sobretudo quando a vida aperta. No início do capítulo 5, Tiago denuncia os ricos opressores e logo a seguir volta-se para a igreja para mostrar como o povo de Deus deve viver quando sofre injustamente. A partir do versículo 7, percebemos que mesmo quando a dor aperta, Deus continua a ser Deus. Essa certeza muda a forma como nós lidamos com o sofrimento, porque muitas vezes quando o sofrimento chega até nós, nós descarregamos a nossa dor em cima dos outros e deixamos de responder com fidelidade, oração e cuidado mútuo. Tiago mostra-nos como uma igreja de fé vive ou deve viver em dias difíceis. Deve falar a verdade, orar com perseverança e restaurar vidas em comunidade. Vamos ver então, em primeiro lugar, fala a verdade. Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim. Aqui são umas citações das palavras de Jesus em Mateus 5,37. E o vosso falar não, não, para não cairdes em juízo ou condenação. A expressão acima de tudo dá-nos a ideia de que aquilo que vem a seguir é maior prioridade espiritual. Isto é, quando a pressão aumenta, Deus chama a sua igreja a viver com uma palavra íntegra. Qual é essa prioridade? Na hora de pressão e de dor, a igreja não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Ou seja, quando a vida aperta, às vezes as nossas palavras ficam sem valor. Isso levanta uma pergunta simples. Afinal, nós podemos jurar ou não podemos jurar? Na Bíblia nós vemos que Abraão jurou, Gênesis 14, 22. Jesus esteve sob juramento, Mateus 26, 63. Um anjo jurou, Apocalipse 10, 6. E o próprio Deus também, Amós 4:2. Como é que nós então resolvemos esta aparente tensão? Os judeus a quem Tiago escreve esta carta tinham por hábito dizer coisas como
que este templo se destrua se eu não estiver a dizer a verdade. Ou que a terra se destrua se eu estiver a mentir. Isto acontecia porque naquele contexto era comum dizer-se que Deus me mate se eu não estiver a falar a verdade. Como os judeus não pronunciavam o nome de Deus, então arranjavam estas artimanhas. E tudo isto servia para tentar provar a veracidade das suas declarações. O problema é que nada acontecia. Se mentissem, nem a terra se destruía, nem eles morriam, porque não tinham poder algum sobre aquilo que juravam. Assim, as mentiras passavam por verdades. Nós podemos dizer, Tininho, eu estou-lhe a dizer a verdade. Se eu estiver a mentir, que caia aqui um raio sobre mim. E, na verdade, nós nunca vimos um raio a cair em ninguém que minta. Acho eu que aquele meu amigo que levou com um raio em cima não estava a mentir naquela altura. Não é? Os mentirosos continuam a existir. Por exemplo, também, quando eu era mais novo, já lá vão muitos anos, eu e a minha irmã dizíamos muitas vezes, digo à frente de Deus. Ou seja, nós estávamos a dizer alguma coisa e quando nós queríamos dizer que aquilo era mesmo verdade, nós dizíamos, digo à frente de Deus para provar a veracidade. Sabem o que é que isto era? Precisávamos, na verdade, de artifícios para dar credibilidade às nossas palavras. Quem precisa dizer estas coisas é porque, se calhar, as suas palavras nem sempre são a verdade. Mas agora eu estou a falar a verdade porque estou a dizer à frente de Deus. A verdade é simples quando nós olhamos para este texto. Nenhum de nós tem poder em si mesmo para jurar, seja pelo que for, porque não tem poder. Tiago mostra-nos assim que não devemos jurar por coisas triviais, nem recorrer a juramentos no dia a dia para validar a nossa palavra. Em contextos específicos, como um tribunal, podemos afirmar solenemente que dizemos a verdade até porque somos chamados a isso. O meu pai, quando ia a tribunal, dizia, não, eu não juro, porque eu não posso jurar, há um conflito. E não há, nós podemos fazer isso. O ponto do Tiago é claro, a igreja fala a verdade, mesmo quando isso custa. Mesmo quando a vida aperta, a igreja deve ser conhecida por falar a verdade. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Por isso devemos rejeitar a mentira, como também devemos rejeitar a meia-verdade. Quem vive na verdade não precisa de artifícios para ser levado a sério. Quem vive na verdade não precisa de arranjar estes artifícios. Juro ou estou a dizer à frente de Deus, não precisa para ser levado a sério. Então há perguntas que nós nos devemos fazer. Será que as nossas palavras nos têm bastado? A nossa vida confirma aquilo que nós temos proferido? Ou a igreja precisa de se explicar constantemente? Não, nós juramos que estamos a dizer a verdade. Quando uma igreja fala a verdade, já não precisa de andar a jurar para ser levada a sério. Quando alguém mente, peca. E todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Logo, não devemos tratar o pecado como algo menor quando a Cristo lhe custou tão caro. Uma igreja que fala a verdade leva, dessa forma, a dor para o lugar certo, a oração. Então, quando a dor aperta, nós continuamos a falar a verdade e levamos a dor para o lugar certo, que é a oração. Então, em segundo lugar, nós vamos ver que a igreja deve orar com perseverança. Versículo 13. Está alguém entre vós a sofrer? Aqui esta palavra sofrer tem a ver com angústia, dificuldades. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago mostra-nos assim como uma igreja de fé reage ao sofrimento. E a resposta é simples e direta aqui. Se alguém está a sofrer, leva a Deus a sua dor. Leva a sua dor em oração. O rei David mostra-nos esta verdade no Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu templo ouvi a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus ouve as orações. Deus ouve as nossas petições. Quando passamos por sofrimento, qual é normalmente a nossa primeira reação?
É levar a Deus em oração? Ou murmuração? Porque é que isto me está a acontecer? Só a mim é que isto me está a acontecer. Ou comparação? Porque é que isto está-me a acontecer a mim e não à Patrícia, que ela tem mau feitio? Isto é que devia estar a acontecer à Patrícia. Ou autocomisseração, coitadinho de mim. Eu sou um desgraçado. Isto só acontece a mim. Ai, já viram? Adriana, tenha pena de mim. Eu sou assim, a vida está assim, está triste para mim. Ou no desespero. Ficamos desesperados. Lembrem-se, a oração continua a ser o lugar onde a dor perde o controle da nossa vida. Se a dor tem controlado a tua vida, leva essa dor até Deus em oração. A razão? Quando nós oramos, lembramos-nos que nós não estamos sozinhos. Quem vive em oração lembra-se que não está sozinho. É verdade que as circunstâncias podem mudar ou não, mas Deus está connosco. E a presença de Deus é a nossa maior proteção, é a nossa maior consolação. A oração mantém-nos assim em comunhão com Deus, precisamente nestes momentos em que a dor aperta mais. Jesus é o maior exemplo disso. Ele orava em todos os momentos e de forma muito especial nos momentos mais difíceis. Vemos tantas vezes ele a retirar-se na sua vida para locais privados para orar. Agora, se Jesus orava nos momentos difíceis, quem somos nós para atravessar a nossa dor sem oração? Se Jesus não teve a coragem de enfrentar a sua dor sem oração, quem somos nós? Somos superiores a Jesus? Agora, se não estamos a sofrer, pastor, eu não estou a sofrer. Ok, boa. O que é que o texto diz? Reparem novamente no texto. Tiago é claro. Está tudo bem? Canta louvores. A ideia no original é canta a palavra. Expressa louvor a Deus. Porquê? Porquê louvar quando nós estamos bem? Porque não apenas viver a vida quando nós estamos bem. Nós devemos louvar ao Senhor quando estamos bem, porque o coração humano esquece facilmente de quem nos sustém nos dias bons. Então, quando tudo está bem, nós devemos louvar ao Senhor. Porquê? Porque o louvor protege-nos da ingratidão. Muitas vezes Deus abençoa a nossa vida e nós esquecemos-nos. E esquecemos-nos porque nós não louvamos ao Senhor. E a ingratidão rouba a glória a Deus, a glória que lhe pertence. Além de corrermos o risco de ficarmos com os louros que ao nosso bom Deus pertencem. Tens sofrido? Tens passado por dores que te fazem duvidar da tua vida ou da tua fé? Se sim, ora. Ora com perseverança e vais certamente encontrar descanso na presença de Deus. Estás feliz? Tens sido abençoado? A tua vida tem estado estável? Então louva a Deus, porque isso é o cuidado dele sobre ti. Deus quer que a sua igreja ore e esteja em comunhão com Ele todos os momentos da sua vida. E a oração lembra-nos disto. Deus está no trono e não nós. Deus é Deus e eu não sou. E quando já não temos forças para continuar? Quando já não temos forças nem sequer para orar? Às vezes acontece, não sei se calhar é só comigo, às vezes já nem tenho forças para orar. O que é que nós devemos fazer? Versículo 14. Está alguém entre vós doente? A ideia aqui é de estar sem forças. Chama os presbíteros, pastores, os anciãos da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, no original é azeite, em nome do Senhor. Tiago agora fala de momentos em que a dor já não é apenas interior. Há alturas em que o sofrimento se torna pesado e limita-nos. Momentos em que a nossa força falha e a oração começa a desaparecer. Já não é como era antes. Nestas alturas, Tiago não diz, aguenta sozinho. Não diz isso. Ou resolve a tua vida em privado. Também não diz isso.
Ele diz algo muito simples e que também é comunitário. Chama os presbíteros, chama os pastores da igreja. Sabem porquê? Há dores que não foram feitas para serem carregadas a sós. Há momentos em que nós precisamos que alguém ore por nós porque já não conseguimos orar. E pedir oração não é sinal de fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual é não pedir oração. Pedir oração é sinal de pertença ao corpo e dependência da igreja. Meus irmãos, orem por mim. Estou a ser pertença. E os presbíteros aqui são chamados para representar o cuidado de Deus no meio da dor. São chamados para estar presentes, para orar, para acompanhar, para entregar a pessoa diante de Deus. Por isso, quando estiverem a passar por momentos difíceis, chamem os vossos pastores. Chamem a mim para estar convosco em oração. Sim, às vezes que nós não sabemos o que se passa porque nós não fomos chamados para orar. Vou estar a incomodar o pastor com oração. Isso não é incomodar. Incomodar é dizerem que o Sporting é maior. Quando me pedem para orar, é bênção. Nós, pastores, temos não só a responsabilidade, mas o privilégio de orar. Por isso, chamem-me, qualquer hora, eu vou, para caminharmos juntos, rirmos, chorarmos lado a lado. Cuidar espiritualmente nunca é um peso, é um privilégio. Peso é saber que estiveram mal e eu não soube. Então, qualquer pastor que venha pastorear a igreja comigo, ou para além do meu ministério, a igreja deve perceber se este pastor quer amar e cuidar de vidas. Se não quer, não é um bom pastor. Agora, Tiago fala aqui também da unção com azeite. Este texto não me calhou um texto fácil, devia ter sido o Tommy a pregar. Não é? Então, Tiago fala aqui da unção com azeite. No Antigo Testamento, o azeite era sinal de quê? Cuidado, atenção, consagração. Era um gesto visível que apontava para a ação de Deus. Não era magia, não era garantia automática da cura. O poder nunca esteve no azeite. A Bíblia não apresenta a unção como um meio técnico indispensável para que houvesse cura. A maior parte das curas no Novo Testamento acontece sem qualquer unção. O que mostra que esta prática não era obrigatória. Ao mesmo tempo, não existe no texto nenhuma proibição que impeça o uso do azeite. O problema nunca foi usar ou não usar o azeite. O problema é colocar nele o poder que pertence a Deus. Por isso nós precisamos de evitar dois extremos. Usar como se fosse obrigatório ou rejeitar como se fosse errado. Mais uma vez, o problema nunca foi usar ou não usar o azeite. O problema é colocar o poder do azeite que pertence ao Senhor. Tudo isto é feito em nome do Senhor, porque a confiança não está no azeite, nem nos pastores, graças a Deus, mas em Deus. Então este versículo lembra-nos algo essencial. Não somos chamados a viver a nossa fé isolados. Somos chamados a convocar, a chamar os pastores para orarem por nós. Sim, há momentos em que a fé é vivida em comunidade. E uma igreja saudável é aquela onde nós podemos dizer sem vergonha, eu já não consigo orar sozinho. Preciso que orem comigo. Quando isto acontecer, nós não devemos ter vergonha de afirmar. Vergonha é passarmos a dor sozinhos e não conseguimos partilhar. Jonatas, vou estar a partilhar, mas isto é tão pequeno. Incomoda a tua vida? Sim, então pede orações. Outra pessoa, mas o Jonatas está a pedir, mas isto, orar por uma unha encravada. Já viram? O pedido de oração se incomoda a outra pessoa e se a pessoa pede oração, vamos orar. Maior vergonha é este tipo de comentários. Por isso, uma igreja de fé ora quando sofre, louva quando está bem e caminha junta
quando já não consegue orar sozinho. Chamem os pastores, orem. A questão não está no azeite. Podem usar ou não usar azeite. Eu, por acaso, nunca usei azeite. Não está o poder, não está no azeite, está em Deus. Orem. E o que é que Deus faz quando a igreja ora assim? Versículo 15. E a oração da fé salvará. A ideia de curar o enfermo. E o Senhor o levantará, restaurará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago usa aqui palavras que nas Escrituras apontam para uma restauração real e concreta. Salvar e levantar descrevem alguém que estava abatido, que estava doente, que estava ferido e volta-se a erguer pela ação de Deus. O centro do versículo está na expressão oração da fé. Neste contexto, trata-se da fé daqueles que oram, especialmente dos pastores que intercedem em nome da igreja. A oração da fé é a confiança ativa de que Deus governa, mesmo se as circunstâncias não mudarem. É a oração que pede, ao mesmo tempo espera e descansa sem exigir resultados a Deus. Jesus ensinou esta confiança quando disse: pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14,14. Então a oração que pede, espera e descansa, sem exigir resultados. E uma das coisas que eu tenho entendido na fé, nesta caminhada de fé, é que eu posso levar os meus pedidos ao Senhor, mas eu não tendo a não levar os resultados. Nós tivemos a semana passada um clube de leitura sobre um livro extraordinário, Oração Muda as Coisas, de Sproul. E é precisamente esta ideia. Nós não devemos levar ao Senhor os resultados. Porque quando nós levamos ao Senhor os resultados daquilo que nós queremos, se Deus não responder dessa forma, nós ficamos a achar: ou eu falhei, não tive fé, ou Deus falhou e ficou a dever-me alguma coisa. Então devemos dizer como Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A ênfase não está no desejo, mas na vontade de Deus. Orar em nome de Jesus, então, é orar alinhado com o seu caráter e com a sua vontade. Tiago mostra-nos que Deus responde à oração da fé, levantando, restaurando a pessoa. Por isso, pode acontecer a cura física. Pois há aqui o debate se esta cura física era devido a um pecado que a pessoa tivesse cometido. Nem toda a doença é fruto do pecado. Sim, fruto do pecado original, mas do pecado que nós tivéssemos cometido. Mas possivelmente há também pecados em que ou doenças que nós temos porque praticamos naquele momento algum tipo de pecado. E Tiago aqui está a dizer-nos que essa cura pode acontecer. Outras vezes acontece também através de uma restauração mais profunda que sustenha a pessoa no meio da dor. O que é que isto significa? O apóstolo Paulo viveu isso na pele. Um homem de fé orou com intensidade para que Deus lhe tirasse o espinho na carne. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Deus não lhe tirou o espinho, mas sustentou todos os dias, ensinando-o a viver com ele. De certa forma, Paulo foi curado. Porque aprendeu a viver com o seu espinho na carne. Este versículo chama-nos a confiar em Deus enquanto caminhamos. Quando estamos doentes, porque Deus cuida. Quando somos levantados, oramos por reconhecermos que foi o Senhor quem agiu. Quando o pecado também está presente, recebemos perdão como parte da restauração. A oração da fé coloca-nos no lugar certo. Vivemos assim dependentes de Deus, descansamos na sua soberania e somos perseverantes na oração. Na prática, isto significa uma fé que continua a orar, mesmo quando a resposta não chegou. Continuem a orar, mesmo quando a resposta não chegou. Uma fé que descansa em Deus antes da resposta, durante e depois da resposta. Porque às vezes o Senhor dá-nos aquilo que nós pedimos e nós esquecemos logo.
Esquecemos logo de orar. Esquecemos logo de louvar. E o louvor, conforme nós vimos, é a forma de nós entendermos que foi uma dádiva de Deus. E que Deus é Deus e nós não somos. Tiago lembra-nos assim de algo simples e profundo. É o Senhor quem levanta. Quando percebemos que é o Senhor quem levanta, nós aprendemos a viver a fé juntos. Vamos ver agora, em último lugar, a igreja de fé cuida e restaura pessoas. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou a oração é muito poderosa no seu efeito. Então Tiago mostra-nos como a restauração ganha forma no meio da igreja. Depois de falar da oração feita pelos pastores, ele alarga o cuidado a toda a igreja. O quê? Não são só os pastores a cuidar? Não. A toda a igreja. Às vezes as pessoas da igreja descansam que o cuidado deve ser só pelo pastor. Até porquê? Porque se nós pagamos, ele tem que fazer o trabalho. E aqui Tiago diz, não é assim. Toda a igreja cuida. Toda a igreja cuida. Então, quando alguém pergunta assim ao pastor, pastor, o que é que se passa na vida do Brian? A melhor forma é, pergunta ao Brian. O que é que se passa? Fala com o Brian. Manda-lhe uma mensagem. Ele ontem até fez anos. Falem com ele. Perguntem o que é que se passa com a vida dele. Então, o cuidado é da igreja para com a própria igreja. A confissão dos pecados uns aos outros é uma prática bíblica. Tiago fala aqui da confissão de pecados quais? Que afetam a comunhão e impedem a restauração da vida da igreja. Ou seja, não é um pecado que eu tenha feito no meu trabalho, no meu local de trabalho. Não. Mas é um pecado que se eu tiver cometido, que cometo, que possa confessar à igreja. Desculpem, igreja, porque na semana passada o Rafa, quando me ligou, não ligou, mas quando me ligou, eu não me disponibilizei para o ajudar porque estava a ver um filme. Ou, perdoem-me porque menti quando devia ter dito a verdade. Então, Tiago fala aqui, confessai os pecados que afetam a comunhão. Confessai os pecados que impedem a restauração da vida da igreja. E sabem, há pessoas que vivem marcadas com alguma coisa que outros irmãos lhe disseram há 5 anos, há 7 anos, a semana passada. Alguma coisa está errada. Isto não é a mensagem do Evangelho. Que pecados que ficaram por tratar precisam de ser resolvidos no meio do povo de Deus. E a confissão cria espaço para a restauração das relações. O objetivo nunca é expor a vida pública ou expor a vida de alguém em praça pública. Não é esse o objetivo. Numa igreja de fé, a cura que Tiago menciona está ligada a uma vida que volta a estar reconciliada com Deus. Quando o pecado é confessado na igreja e a oração acontece, a igreja torna-se um espaço seguro, de cuidado mútuo, onde as pessoas não têm problemas em confessar os seus pecados. E ninguém vai dizer assim, o quê? O João fez aquilo? Quem fica escandalizado com o pecado dos outros é porque, na verdade, não olha para os seus próprios pecados. Porque alguém que olha para os seus próprios pecados não pode ficar escandalizado com o pecado dos outros, porque nós ou já fizemos a mesma coisa, ou já fizemos parecido, ou pecamos na mesma. Então a igreja precisa de ser um lugar onde ninguém precisa de fingir força espiritual. Estás fraco? Vamos orar. Estás alegre? Vamos cantar louvores. Um lugar onde a dor é partilhada e levada a Deus em comunidade. Por isso é tão importante as reuniões de oração. E este é um aviso que deixa a toda a igreja. Nós vivemos todos afastados uns dos outros. Acho que só existem 3 famílias, quase membros da igreja, que vivem aqui em Lisboa. Tenho essa ideia. E vivemos todos afastados uns dos outros. E às vezes nós queixamos-nos. Existe falta de comunhão, existe a falta de estarmos juntos, etc, etc, etc. Mas quando nós convocamos para orar, quem é que aparece? Sabem? A melhor comunhão é a oração. A melhor comunhão é estarmos juntos em oração. Porque de resto, se for só o convívio, é uma questão de tempo.
Mas se for a oração a unir-nos, nós vamos criar laços eternos. Ai, a igreja, tal. Ora junto. Convida pessoas para irem à tua casa orar por ti. Está com outras pessoas e orem juntos. A igreja não é chamada a comer carne, a fazer churrascos, a fazer piqueniques. É bom? É ótimo. Mas a igreja não é chamada a isso. A igreja é chamada a estar em comunhão. É trazer Cristo à mesa. E dessa forma a oração do justo tem poder. Porque nasce de uma vida que está alinhada com Deus e que está direcionada para a vida do outro. Isto chama-nos assim a viver uma fé relacional, uma fé que não se esconde, uma fé que cuida. É assim que se constrói uma igreja de fé. Tiago termina este texto com um exemplo concreto do poder desta oração. Vamos ler o versículo 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago escolhe Elias. Porquê Elias? Tantos homens, tantas mulheres de Deus, porquê é que ele escolhe com Elias? Eu creio que ele escolhe com uma intenção. Ele era um profeta respeitado, conhecido por fazer feitos marcantes e por denunciar o pecado com coragem. Tiago sublinha algo essencial. Elias era como nós. Não há ninguém mais nem menos importante no reino de Deus. Somos todos iguais. Jesus, Deus e o Espírito Santo, esses é que devem ser adorados. Então, dessa forma, Tiago está-nos a dizer assim, esse homem, que para muitos é o grande ídolo, lembrem-se, o poder nunca esteve em Elias. Sempre esteve no Deus a quem ele orava. Às vezes as pessoas fazem com que haja pessoas que têm uma capacidade especial na oração. Como quem diz, se o Daniel orar, este resultado vai acontecer, porque o poder está no Daniel. Não, nunca esteve em ser humano algum. Esteve sempre em Deus. E este episódio de Elias era bem conhecido pelos primeiros leitores. Tiago usa-o para mostrar que a oração perseverante continua a ser o meio que Deus usa para agir em situações reais, difíceis e prolongadas. Deus pode mudar as coisas? Pode. E usa a oração como esse meio. Há tempos em que a resposta demora, há fases em que parece que nada muda. Mesmo assim, a oração continua a ser o lugar onde nós entregamos a nossa vida a Deus. Uma igreja de fé ora até Deus agir e continua a orar, porque foi Deus quem agiu. Na semana passada, em França, não sei se alguém viu, mas passou no noticiário um prédio que estava a arder. 2 crianças ficaram presas num apartamento e foram para a varanda. Não havia outra forma de saírem. As pessoas começaram-se a juntar por baixo da varanda. Não havia aquelas redes de segurança onde saltavam e estavam lá aquelas redes de segurança, nada disso. Nem havia escadas para os miúdos descerem. O que havia eram 10 pessoas disponíveis para estenderem os seus braços para essas crianças saltarem. E alguém disse, saltem. E elas saltaram. As crianças ficaram salvas. E 2 dessas 10 pessoas partiram os seus braços. É disto que Tiago fala quando nos ensina a viver no meio da dor. É assim que a oração ganha forma de cuidado. Deus usa pessoas comuns para sustentar vidas. Então uma igreja de fé estende os seus braços para salvar vidas. Mesmo quando isso custa. Mesmo quando os nossos braços se partirem. Uma igreja de fé estende os seus braços. Partem, não há problema. Aquela pessoa foi restaurada. Aquela pessoa foi salva. De pouco vale dizer que nos amamos se na hora da verdade nós recolhemos os braços. Eu amo muito a igreja. Eu amo muito a Deus. Tens estendido os teus braços? Tens dado os teus braços? Mas já o partiu uma vez. E qual é o problema se tiveres de partir mais? Então, meus irmãos,
Uma igreja de fé fala a verdade quando dói. Ora quando já não tem forças. Chama os pastores quando já não consegue. E estende os seus braços quando alguém precisa de ser restaurado. E o Senhor Deus? O Senhor Deus é quem levanta. Toda a glória deve ser dada a Ele. Que Deus nos ajude.